Tem gente que a gente evita instintivamente. Gritava, cuspia no chão, ameaçava os técnicos, xingava os médicos. Ele era assim. Um paciente que todo mundo queria transferir, sedar, ignorar. Mas em um plantão cansado, fui eu quem ficou responsável por ele. Achei que seria só mais uma noite de estresse. Mas não foi. Porque entre uma provocação e outra, ele me lançou um olhar diferente. Não era ódio. Era desespero disfarçado. E foi ali, naquele silêncio desconfortável, que ele me disse algo que me arrepiou inteiro. Você acha que eu sou um monstro, né? Mas você não sabe o que fizeram comigo aqui. Naquele momento, eu entendi. O problema não era só ele, havia uma história por trás da raiva. E eu estava prestes a ouvir. Eu me lembro perfeitamente da primeira vez que entrei no quarto dele. A ficha clínica dizia pouco: paciente masculino, 61 anos, histórico de hipertensão e episódios de agressividade. Nada sobre o porquê daquela raiva. Nada sobre o que tinha acontecido antes. Só alertas em vermelho: violento, hostil, sem cooperação. Quando entrei, ele estava sentado na cama, braços cruzados, olhar fixo na porta como se já soubesse que eu viria. E quando me aproximei, ele cuspiu no chão, sem nem olhar para mim, e soltou um. Mais um para me espetar. Não respondi. Só continuei o que precisava fazer. Me apresentei, perguntei como ele estava se sentindo. Ele não respondeu. Mas também não me mandou embora. Foi a primeira coisa diferente. Os primeiros dias foram intensos. Tudo parecia um gatilho: o barulho da maca, o som do soro pingando, o abrir da porta. Ele reagia mal a tudo. Xingava. Batia na cama. Ameaçava sair andando. Já haviam tentado sedá-lo antes, mas ele reagia tão mal que a equipe decidiu monitorar de perto e com mais cautela. Eu percebi que ele não suportava ser tocado. Qualquer aproximação física o deixava tenso, como se esperasse ser ferido. Comecei a adaptar minha rotina com ele. Em vez de agir direto, perguntava primeiro. Esperava um sinal. Às vezes, ele só virava o rosto e dizia: faz logo. Outras vezes, me ignorava completamente. Mas eu notava, ele sempre prestava atenção. A maioria dos profissionais estava exausta, e com razão. Ninguém tinha tempo de sobra para lidar com um paciente que parecia rejeitar qualquer forma de ajuda. Mas algo dentro de mim não conseguia tratá-lo como apenas mais um caso difícil. Havia uma tristeza cravada no jeito dele olhar. Não era só raiva. Era dor acumulada. Eu comecei a observar detalhes. Ele acordava várias vezes durante a noite, suando, como se estivesse fugindo de algo em sonho. Reagia mal a vozes masculinas mais altas. Tinha crises de pânico quando via seringas. Comecei a juntar as peças, mesmo sem entender o quebra-cabeça. Um dia, durante a troca de turno, uma colega me disse: ele é só um velho ranzinza. Vai ver, sempre foi assim. Tem gente que nasce ruim. Mas eu não conseguia acreditar nisso. Ninguém nasce gritando com o mundo. Gente assim, foi ensinada a sobreviver antes de aprender a confiar. E foi a partir desse pensamento que eu decidi: eu não iria enfrentá-lo com força. Nem fugir. Eu só ia ficar. Com calma. Com presença. Com silêncio, se fosse preciso. Porque às vezes, o que falta para alguém parar de atacar é alguém que não vai embora. Na equipe, ele já tinha um apelido: o cão da cama 6. Era piada para aliviar a tensão, mas eu percebia o desconforto real por trás. Enfermeiros mais novos trocavam de plantão só para evitar aquele quarto. Técnicos pulavam o horário de medicação e pediam para colegas assumirem. Ninguém queria lidar com ele. E quem lidava, fazia no modo automático: entra, aplica, sai. O mínimo necessário. Sem contato visual. Sem tentativa de diálogo. Não vale o esforço. Não muda. Gente assim só aprende na marrã. Essas frases começaram a ecoar nos corredores. E, com o tempo, até os pacientes das outras alas começaram a comentar.
Um senhor do quarto ao lado me disse uma vez: esse homem aí tem o diabo no corpo. Se fosse antigamente, já tinha sido amarrado. Eu ouvia, mas não concordava. Não dizia nada, só observava. Porque, para mim, aquele homem não era o problema. O problema era o que fizeram com ele. O que o mundo tinha feito, ou deixado de fazer. E o quanto isso tinha moldado aquele comportamento de defesa. Porque sim, era defesa. Eu vi isso. Nos raros momentos de silêncio, ele tremia as mãos. Escondia o rosto com o lençol. Respirava rápido quando ouvia passos no corredor. Ele não era um monstro, era alguém que vivia em estado de alerta. Mas era difícil convencer os outros disso. Eles viam apenas os ataques, os gritos, os insultos. Não sabiam o que eu tinha visto. E tem a lágrima que caiu no canto do olho dele quando uma música específica tocou na TV. E tem a forma como ele ficou imóvel quando mencionei a palavra irmã. E tem o modo como ele esperava, em silêncio, até ter certeza de que eu não iria lhe fazer mal. Uma enfermeira mais velha, experiente, chegou a me puxar de lado. Você tá se apegando demais. Esse tipo de paciente manipula. Se cuida. Mas não era apego. Era intuição. Eu sabia que tinha algo ali. E que talvez ninguém tivesse parado tempo suficiente para ouvir. Eu não queria ser herói, nem terapeuta. Só queria não repetir o mesmo ciclo, ver uma dor e fingir que não era comigo. Por outro lado, isso me deixava dividido. Porque quanto mais eu entendia, mais difícil ficava lidar com os ataques. E eles não pararam. Ele ainda gritava, ainda resistia. Mas, curiosamente, só comigo ele aceitava a medicação. Só comigo ele não virava o rosto por completo. E, no fundo, eu sentia, ele estava testando. Medindo limites. Tentando entender até onde alguém suportaria ficar ao lado dele sem desistir. Eu ainda não sabia o que ele escondia. Mas agora, eu tinha certeza, a raiva dele era só a camada mais visível. Por baixo, havia algo muito mais pesado. E eu estava decidido a descobrir o que era, mesmo que isso me custasse algumas noites de sono. Aquela noite começou igual a todas as outras, plantão apertado, sala lotada, paciência curta. Eu já sabia que no quarto 6 me esperava mais um round, insultos, resistência, talvez algum objeto atirado na minha direção. Me preparei. Mas quando entrei, ele não disse nada. Nenhum resmungo. Nenhum xingamento. Só me olhou. Fixo. Olhar duro, cansado, mas estranho. Como se estivesse segurando alguma coisa por dentro. Eu esperei. Tentei quebrar o gelo com um tom neutro. Boa noite. Vim ver como você está se sentindo. Silêncio. Verifiquei os sinais vitais. Ele não se mexeu. Não reclamou da pressão no braço, nem afastou o termômetro. Isso já era um milagre. Quando terminei, me virei para sair. Mas aí ele falou, quase num sussurro. Você já teve medo de dormir e acordar em outro lugar? Parecia uma pergunta fora de contexto, solta, como se ele estivesse falando com alguém de outro tempo. Eu parei. Olhei para ele. Sim. Já tive medo. Mas por quê? Perguntei. Ele não respondeu. Só virou o rosto pro lado e fechou os olhos. Mas naquele instante, algo mudou. Pela primeira vez, ele não me expulsou. Não me feriu. Não me atacou. Pela primeira vez, ele confiou o suficiente para dizer alguma coisa que vinha de dentro. Nos dias seguintes, o comportamento continuou instável. Ainda era difícil, mas havia brechas. Momentos em que o silêncio dizia mais que os gritos. Momentos em que ele parecia querer falar, mas parava antes da primeira palavra. Passei a entrar com mais calma. Ao invés de agir direto, eu me sentava por 1 minuto, só para estar ali. Dava bom dia mesmo sem resposta. Chamava pelo nome. Esperava. Às vezes ele fingia que não ouvia. Outras vezes, só bufava.
Mas ficou claro, ele esperava por mim. Um dia, deixei uma música tocar baixinho na caixinha que levo nos plantões. Era algo instrumental, suave, só para quebrar o silêncio dos aparelhos. Ele me olhou com raiva, como sempre, mas depois murmurou. Minha irmã gostava dessa música, antes de sumir. Essa frase me congelou. Era a primeira vez que ele mencionava alguém. A primeira referência a um laço, uma memória. Tentei puxar conversa, mas ele se fechou logo depois. Voltou ao modo hostil. Mesmo assim, eu sabia, havia rachaduras na armadura. Pequenas fissuras por onde a verdade poderiam escapar. E foi aí que entendi, ele não queria ser salvo, só não queria ser esquecido. E talvez, no silêncio, ele estivesse me testando não por maldade, mas para ter certeza de que eu não era só mais alguém que iria embora. Ele começou a falar devagar. Nunca tudo de uma vez. Era como se cada palavra pesasse mais do que conseguia carregar. Mas a cada plantão, entre uma medicação e outra, entre um exame e o silêncio da madrugada, ele deixava escapar um pedaço da história. Você sabia que já me deixaram amarrado por 3 dias? Não falavam comigo. Me tratavam como um bicho. Perdi a conta de quantas vezes me acordaram com grito. Aqui, nesse mesmo tipo de quarto. Eu ouvia. Sem interromper. Sem corrigir. Ele não queria conselhos. Queria alguém que aguentasse ouvir sem julgar. Disse que tinha sido internado por decisão judicial. Que não teve escolha. Que ficou meses numa clínica de reabilitação onde o que chamavam de tratamento era na verdade punição. E que um dia, a única pessoa que ele amava foi visitá-lo, e depois disso, nunca mais voltou. Era minha irmã. Ela foi lá me ver, eu tava dopado. Falei umas besteiras. E nunca mais apareceu. Depois disso, ele ficou em silêncio por vários minutos. E então completou, como quem engole uma pedra. Disseram que ela morreu. Mas ninguém me deixou ir ao enterro. Nem ver o corpo. Achei que era castigo. Até hoje não sei se é verdade. Naquele momento, eu percebi que não era apenas um paciente hostil. Ele era um homem em luto eterno por algo que nunca teve chance de fechar. O abandono, a culpa e a falta de explicação se tornaram uma espécie de prisão invisível. E a raiva era só a forma que ele encontrou de não desabar. Ele contou também que, depois disso, toda vez que era internado, por qualquer motivo, se preparava para o pior. Esperava ser machucado. Esperava ser ignorado. Esperava ser punido. Por isso, atacava primeiro. Era a lógica de quem aprendeu a sobreviver num campo de batalha onde ninguém explicava as regras. Se eu grito, ninguém me engana. Se eu mordo, ninguém me encosta. E se eu me isolo, ninguém me abandona, porque eu já fui embora primeiro. A frase me acertou como um soco no peito. Naquele instante, tudo fez sentido. A raiva dele não era sobre os enfermeiros, os médicos, o hospital. Era sobre a perda do controle. Sobre ser reduzido a um corpo num leito. Sobre viver com a sensação de que ninguém mais queria entender. E ali, pela primeira vez, ele me olhou sem ódio. Só cansaço. E talvez, um pouco de alívio. Eu não disse nada. Só fiquei. E ele não pediu que eu fosse embora. Foi numa madrugada silenciosa, entre bips intermitentes e luzes frias do corredor, que ele quebrou o maior dos silêncios. Eu tinha acabado de trocar o soro, e quando ia sair do quarto, ele me chamou. Pela primeira vez, disse meu nome. Com a voz baixa, como quem não tem mais forças para gritar. Posso te contar uma coisa, sem você tentar me consertar depois? Eu disse que sim. Me aproximei. Sentei. Ele olhou pro teto, respirou fundo, e começou. Minha irmã era tudo o que eu tinha. Depois que nossa mãe morreu, foi ela quem cuidou de mim. Eu era o mais velho, mas ela era quem fazia comida, escondia o que eu quebrava, mentia pro meu pai para eu não apanhar. Era como se ela tivesse nascido só para me proteger. Quando eu fui parar naquela clínica, foi ela quem me internou. Ela achava que estava me salvando, mas eu me senti traído.
Passei semanas com raiva dela. Quando ela foi me visitar, eu não olhei na cara dela. Disse que ela tinha acabado comigo. Ela chorou. E foi embora. Ele parou. As mãos tremiam. Eu não dizia nada. 2 dias depois, me disseram que ela morreu num acidente. Só isso. Nenhum detalhe. Nenhuma explicação. Não me deixaram sair. Nem ver o corpo. E até hoje, eu não sei se foi verdade. Às vezes acho que ela desistiu de mim. Às vezes, que foi punida por tentar me ajudar. Outras vezes, eu acho que ela nem morreu. Que só se cansou. E me esqueceu de propósito. O quarto parecia menor depois disso. O ar, mais pesado. Ele não chorava. Mas falava com os olhos molhados, sem piscar, como se revivesse tudo ali, comigo. A pior parte, não foi ter perdido ela. Foi o que veio depois. Fiquei sozinho. E comecei a me transformar num monstro antes que os outros fizessem isso por mim. Se eu assustava, ninguém me machucava. Se eu gritava, ninguém me tocava. Eu criei uma versão de mim que nem eu mais reconheço. Mas é essa que me protege. Ele virou o rosto. Como quem tinha falado demais. Como quem queria voltar pro silêncio. Eu não sabia o que dizer. Porque às vezes, escutar uma dor é tudo o que dá para fazer. Mas ali, eu entendi. A raiva dele era uma armadura. O silêncio, uma defesa. E a agressividade, uma tentativa desesperada de não ser vulnerável nunca mais. Ele não queria respeito. Queria segurança. Queria alguém que ficasse, mesmo depois de ver a pior parte dele. E naquela noite, eu fiquei. Depois daquela madrugada, nada mais foi igual. Eu continuava vestindo o mesmo uniforme, cumprindo os mesmos protocolos, entrando e saindo dos mesmos quartos. Mas, por dentro, algo tinha virado. Porque agora, quando eu olhava para ele, eu não via mais um paciente difícil. Eu via um homem que aprendeu a atacar antes que o mundo tivesse tempo de machucar. E isso me desestabilizou. Comecei a evitar julgamentos apressados em outros pacientes. Comecei a reparar em pequenos detalhes, mãos que tremem antes de assinar uma autorização, olhos que evitam contato ao receber um diagnóstico. Vi traumas onde antes só enxergava resistência. Mas com ele, era diferente. Porque agora, eu sabia. Sabia o nome da irmã que ele sonhava reencontrar. Sabia o tipo de música que o fazia parar de gritar. Sabia o motivo pelo qual ele odiava ser tocado no ombro. Foi assim que os enfermeiros da antiga clínica o arrastaram para o quarto de contenção. E então veio a pergunta que não saía da minha cabeça. O que eu faço com isso agora? Eu não era psicólogo. Nem parente. Nem alguém com poder para mudar o passado. Eu era só mais um na escala do hospital. Só mais uma farda branca passando por ele. Mas não conseguia simplesmente continuar como antes. Passei a demorar mais tempo no quarto dele, mesmo sem precisar. Levava os remédios com mais delicadeza. Chamava pelo nome. E às vezes, só ficava em silêncio. Porque o silêncio entre duas pessoas que se entendem não é vazio, é cuidado. Mas essa aproximação teve um custo. Colegas começaram a me chamar de protetor do cão da cama 6. Alguns insinuavam que ele me manipulava. Outros diziam que eu estava me envolvendo demais. E talvez, estivessem certos. Porque sim, eu me envolvi. Não com o paciente problema. Mas com a dor que ninguém quis ver. O dilema se aprofundou quando ele começou a perguntar por mim. Nos dias de folga, ficava agitado. Se recusava a tomar medicação com outros. Dizia que só confiava em mim. E isso me esmagava por dentro. Porque eu sabia. Eu não podia ficar ali para sempre. Não podia prometer presença eterna a alguém que viveu uma vida inteira sendo deixado. E foi aí que percebi que o verdadeiro dilema não era sobre ele. Era sobre mim. Até onde vai o cuidado, quando ele começa a tocar as feridas que a gente também carrega? Será que estar disponível é suficiente?
Será que ouvir já é curar? Ou será que a gente também se machuca tentando salvar quem ninguém mais quis? Tem gente que grita tanto que a gente esquece de escutar. E às vezes, por trás do grito, existe um silêncio tão antigo que nem a própria pessoa sabe mais como pedir ajuda. Foi isso que aprendi com ele. Que por trás da grosseria, do ataque, da resistência, às vezes só existe alguém com medo de ser deixado mais uma vez. Ele não mudou da noite pro dia. Continuou instável, difícil, desconfiado. Mas a diferença é que agora, alguém sabia por quê. E às vezes, só isso já muda tudo. Eu não sei o que vai ser dele. Não sei se vai receber alta, se vai para outra instituição, ou se vai acabar esquecido em algum canto onde ninguém mais tenha paciência. Mas sei o que ficou em mim. A certeza de que tem dores que não aparecem nos exames. E que tem gente que só se torna agressiva, para não precisar explicar onde dói. E aí eu me pergunto, e te pergunto também. Quantas pessoas você já julgou pela forma como reagiram, sem saber contra o que elas estavam lutando por dentro? Será que, no fundo, a gente também grita, só que de outro jeito? Se essa história te tocou de algum jeito, me conta aqui nos comentários. Você já conviveu com alguém que parecia impossível de lidar, mas que na verdade só estava ferido? Como você lidou com isso? E se você também acredita que toda raiva tem uma raiz mais profunda, deixa eu escuto aqui embaixo. Vamos juntos construir um espaço onde histórias assim encontrem eco.